Estão me ouvindo bem? Sim, Que bom. Que desafio, né? Acordar assim cedinho, madrugar, com esse frio, pelo menos aqui tá, aqui tá frio, tá bem frio esses dias. Sei que tem algumas aí que moram no Nordeste. Na semana passada eu estava passando frio e elas disseram que estava muito quente lá. Mas acho que tem bastante gente aqui do Sul, né? Que deve estar passando frio aí. Então, louvado seja Deus, porque despertou cada uma de nós nessa manhã. Eu orei por vocês, orei para Deus despertar cada uma. E agora há pouco mandei, um pouco antes da gente começar, eu mandei recebi uma mensagem de uma amiga que sempre tem vontade de participar, mas às vezes tem dificuldade. E ela me mandou uma mensagem: ó, estou aqui esperando. Fiquei muito feliz porque Deus atende as nossas orações, né? E com certeza é ele que tem nos dado força para fazer esse estudo, para participarmos juntas aqui na escola de mães, porque é um grande desafio. Muitas mães entram em contato comigo, dizendo que tem vontade de participar, mas tem um filhinho pequeno, né, recém-nascido às vezes, e tem dificuldade. E cada uma tem aí os seus desafios pessoais. Eu sei que não é fácil, mas a gente realiza essa escola de mães nesse horário de madrugada para nos ajudar, nos motivar, assim como uma amostra do que pode ser a nossa comunhão com Deus no início do dia. E por mais difícil que seja, vale a pena. E várias mães aí me dizem que têm gostado muito de acordar cedinho, começar o dia com Deus, porque a gente precisa, né, de muita força para o dia, que a vida de mãe não é fácil, muito cansativa. Então a gente precisa carregar as nossas energias, né? Às vezes a gente carrega o celular à noite, mas a gente não carrega a nossa própria bateria, né, espiritualmente falando. E aí às vezes a gente começa o dia já cansada, desanimada, sem força. Então a gente precisa muito parar logo cedinho para ter esse tempo com Deus, para que Deus nos dê força e sabedoria, né, para enfrentar os desafios do dia. E, bom, para quem está entrando no grupo agora, sim, só um detalhe, a gente acabou de fazer, o que a gente acabou de fazer agora há pouco foi a oração que a gente chama de oração interativa. Então, não sei, talvez alguns estejam participando pela primeira vez. Então, essa oração também é uma amostra do que pode ser a nossa oração pessoal. A gente procura separa em blocos para a gente conseguir perceber melhor as partes de uma oração. Então, é importante a gente sempre começar a oração agradecendo, louvando a Deus, exaltando a Deus. Às vezes a gente já vai direto para os pedidos, né? Mas é muito importante a gente aprender a louvar e exaltar a Deus. Primeiro, pensar nas bênçãos recebidas, que são muitas, né? E às vezes a gente se concentra muito nos problemas. Então, a gente precisa começar a oração agradecendo. Aí depois a gente vai para os pedidos, né? Pedido de perdão, pedido de bênçãos também, né? Então, participem sempre que puderem. Sei que é difícil, né? Às vezes participassem ativamente aqui na oração, mas sempre que puderem, tentem participar, né? No bloco aí que for aberto para participação de vocês, porque é uma grande oportunidade para a gente aprender a orar, porque às vezes a gente não sabe orar. E tem uma passagem, né? Um episódio assim na vida de Cristo, que Jesus estava orando e os discípulos ficaram impressionados com a oração de Jesus, porque Jesus estava ali entretido orando e terminou orando em voz alta, e os discípulos ouviram, e eles ficaram impressionados com a oração de Jesus, e eles falaram: Senhor, nos ensina a orar assim. E outra vez Jesus falou que eles não recebiam as bênçãos que eles pediam porque eles não sabiam orar. Então a gente precisa aprender a orar. E essa oração interativa é uma oportunidade para a gente aprender a orar. A gente só aprende praticando, né? Então, aproveitem aí a oportunidade e participem sempre que possível, tá bom?
Bom, para quem está entrando no grupo agora, eu vi que algumas pessoas entraram essa semana no grupo, toda semana tem gente nova entrando, né? Isso é muito bom, mas às vezes a pessoa cai de paraquedas assim e não entende muito bem como que funciona. Então, a Escola do Mestre para Mães é um grupo de apoio para as mães, baseado no estudo da vida e da didática de Cristo, e esse estudo é baseado na Bíblia e no livro Desejado de Todas as Nações, né? Ele é feito em 4 etapas. O nosso estudo individual diário, né? A gente usa o guia de estudo para isso. Tem o estudo em grupo, que é esse que a gente está fazendo hoje. E na próxima semana vai ter o Papo de Mãe, que é uma continuação do nosso estudo em grupo, mas aí a gente vai fazer a parte mais prática, assim, conversar sobre a parte mais prática, né, que tem a ver com a maternidade. E aí depois vem o Papo de Mãe Especial. Então, para cada estudo, tem essas 4 partes. E aí no Papo de Mãe Especial, a gente vai ter de novo aqui a presença da Karina, que esteve com a gente na semana passada. Ela se aceitou mais uma vez, assim, gentilmente, né, aceitou o nosso convite, ela vai estar com a gente aqui novamente. Então, mas é muito importante que a gente faça o estudo individual. Se a gente não fizer o nosso estudo individual, por melhor que seja o nosso estudo em grupo aqui, o efeito não é o mesmo, porque o mais importante é a nossa comunhão pessoal com Deus. O mais importante é ouvir Deus falando diretamente com a gente. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando com vocês a palavra de Deus, eu amo fazer isso, e a gente aprende muito, né, ouvindo também as lições que os outros tiram da palavra de Deus. Mas mais importante do que isso é a gente aprender a ouvir diretamente a voz de Deus falando com a gente. E isso só pode acontecer no nosso estudo individual, diário, né? Então é muito importante que a gente tenha esse tempo individual com Deus todo dia. Então, não se esqueçam aí de fazer o estudo individual de vocês, assim, não se conformem com informações de segunda mão. A gente tem a oportunidade de receber informações, assim, de receber bens, conselhos, orientações de primeira mão, direto da fonte, né? Nós, eu e Cristo, né? Eu ouvindo a voz de Deus diretamente dele. Não tem nada melhor do que isso, do que aprender a ir direto à fonte, na palavra de Deus, né? Bom, a gente tem estudado sobre muitas coisas aqui, né? E algumas coisas assim muito desafiadoras. A gente tem visto assim muitas mudanças, às vezes precisam ser feitas na nossa vida, no nosso lar. E eu vejo que algumas pessoas, às vezes, algumas mães, às vezes, têm ficado assim ansiosas, preocupadas, angustiadas de ver quanta coisa precisa ser mudada na vida, né? Isso é muito bom, a gente perceber que precisam ser feitas mudanças na nossa vida. É importante isso, porque a gente precisa estar sempre crescendo, a vida do cristão não é fácil, como eu disse num texto que eu compartilhei com vocês lá no Telegram esses dias. Cristo disse que não seria fácil, ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, assim, Cristo pode nos ajudar a vencer também, né? Então, por mais difícil que esteja sendo para vocês, para mim, praticar, para mim também tem sido muito difícil praticar algumas coisas. E eu confesso que durante esse estudo teve horas que tem horas assim que me dá até vontade de desistir, assim, porque eu fico pensando, puxa, eu não pratico ainda tudo isso, como que eu posso estar falando disso, motivando as mães a fazerem isso, e eu mesma ainda não pratico algumas coisas, né? Então, assim, é muito como a gente viu no estudo dessa semana, é muito importante a gente ser coerente, né? Não ter uma religião de fachada, a gente viveu aquilo que a gente está estudando, que a gente está pregando, né? Então, é o que eu tenho buscado e eu quero viver, em primeiro lugar, aquilo que eu tenho compartilhado, que eu tenho falado para vocês. E eu sei que não é fácil, eu também estou nessa luta, mas Deus pode nos dar a vitória, então não se desesperem, se você também vir aqui que tem muita coisa para mudar no seu lar, né? Então procure fazer assim, orar, confiar, descansar em Deus e fazer um plano de ação para colocar em prática essas mudanças que precisam ser feitas na sua vida, no seu lar. Com certeza Deus vai te ajudar, então não se desespere tentando mudar tudo de uma vez. Vamos
por poucos, por etapas. Deus tem paciência com a gente, graças a Deus, né? Deus é um Deus de misericórdia, de paciência, né? Longanimidade, e Ele pode nos ajudar. Bom, então vamos lá ao nosso estudo. Vocês estão aí com os materiais? Nosso material é a Bíblia, o livro Desejado de Todas as Nações. Quem não tem o livro impresso, o livro que eu uso é esse aqui, né? É o livro encadernado, esse aqui é completo. Então, ele é bem grosso, e tem uns que são condensados. Então, algumas pessoas têm me perguntado, né, sobre isso, e realmente tem uns que não são completos, assim, são resumidos. Então, se você conseguir esse livro aqui, atualmente ele está fora de estoque na editora, na casa publicadora, não tem previsão para eles voltarem a publicar, eles estão fazendo algumas alterações, mas você talvez consiga no sebo, em algum sebo, né, na internet, ou emprestado, de repente você conhece alguém que pode te emprestar, então vale a pena usar esse aqui completo. Ou você usar o aplicativo, tem o aplicativo EGW Writings, que você pode encontrar, e lá no guia do estudo tem tudo explicadinho para você. Ou o site, né? E vamos lá, então. Pegue seu caderno, sua caneta aí, seu guia de estudo, e vamos estudar. Quando eu publiquei ontem o banner, ontem, né? Acho que foi ontem. Publiquei o banner, eu publiquei algumas perguntas ali na parte da descrição, né? Ali no Instagram e no grupo também, algumas perguntas que eu gostaria que a gente respondesse hoje e no próximo encontro, na próxima terça-feira. Então, as perguntas são: como era a religião do povo de Deus na época de Jesus? Como é a religião do povo de Deus hoje? Como é a religião no seu lar? Como viver um cristianismo real e como tornar o culto no lar agradável a Deus e também atraente para a criança? Perguntas importantes, né? Então, vamos por partes. Como era a religião do povo de Deus na época de Jesus? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Aqui. Então, nós fizemos o estudo 8, né? Religião de fachada. Então, aqui tem alguns textos para vocês lerem, né, no começo, e alguns comentários, né, que eu fiz, algumas lições que eu tirei a partir daí. Então, a primeira pergunta, como se tornou, no guia está escrito ali, né, como se tornou a religião dos judeus após o cativeiro? Então, como era a religião do povo de Deus na época de Jesus? O que vocês entenderam aí? Alguém gostaria de comentar? Resumir assim, de tudo que a gente estudou, a gente viu nos capítulos 2 e 3 do Desejado de Todas as Nações, que opa, sumiu aqui o negócio, espera aí. Vocês estão vendo a tela? Ou sumiu para vocês? Sumiu, Marília. Sumiu? Deixa eu tentar de novo aqui. Estão vendo minha tela? Sim, você e sua linda família. Ixi, sumiu aqui Aí, apareceu. Agora sim. Então, a gente viu aí nos capítulos 2 e 3 do Desejado de Todas as Nações, e nos textos da Bíblia aí, a descrição de como que era a religião dos judeus naquela época, né? Uma triste descrição. O que vocês entenderam, o que vocês estudaram aí? Lá em Marcos 7, 6 a 9,
puder abrir sua Bíblia aí, acompanhem comigo. Marcos 7, 6 a 9. Ali tem uma descrição da religião dos judeus naquela época. Então, nesse texto, Jesus está falando, o próprio Jesus falando, né? Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que triste, né? Essa era a triste realidade do povo de Deus, o povo escolhido de Deus, os descendentes de Abraão, que tinham sido escolhidos por Deus para serem abençoados e assim poderem abençoar o mundo todo. Infelizmente, eles estavam vivendo uma religião de fachada, né, hipócrita, ou seja, eles honravam a Deus, assim, entre aspas, né, com os lábios, mas o coração deles estava longe de Deus, né? E aí diz, no verso 7, que eles adoravam a Deus em vão, dessa forma. E no verso 9, diz que eles rejeitavam o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Isso é muito sério, né? E a gente corre o mesmo risco de seguir o que a gente acha que é certo, o que as pessoas dizem que é certo, e deixar de seguir o que Deus diz que é certo. Por isso que o nosso objetivo maior com a Escola de Mães é nos ajudar a ter uma comunhão pessoal, a fazer o estudo individual diariamente da palavra de Deus, para que a gente não caia no mesmo problema, no mesmo erro, de ficar seguindo o que os outros dizem, por mais que a gente admire algumas pessoas, líderes da igreja, ou quem quer que seja, pregadores, né? A gente precisa aprender a ter nosso relacionamento pessoal com Deus, ouvir Deus falando com a gente, para que a gente não caia nesse problema, né? De achar que a gente está adorando a Deus e, na verdade, a gente está fazendo o que os outros dizem que a gente deve fazer, o que a maioria diz que é certo, e não a vontade de Deus. E Deus diz em Mateus, agora eu não lembro exatamente o texto, né, que quando Jesus Cristo voltar, quando algumas pessoas vão falar, né, Senhor, nós te adoramos, nós fazíamos as coisas para ti, né? E aí Cristo vai falar, eu não conheço vocês. Já imaginou a gente passar a vida adorando, achando que está adorando a Deus, fazendo culto em casa, indo à igreja, e depois Cristo voltar e falar, eu não conheço vocês, como na parábola das 10 virgens, né? Porque a gente adorou a Deus em vão, né? A gente não fez o que Deus estava dizendo, e é o que estava acontecendo com o povo de Israel. Em Mateus 23, eu achei esse capítulo muito, assim, triste. É uma descrição da religião dos judeus naquela época. O capítulo inteiro, Mateus 23, é Deus falando, descrevendo a religião, em especial dos líderes da igreja. Então, olha que sério, né? Então, os escribas e fariseus eram líderes da igreja, e eles estavam vivendo uma religião de fachada, como que líderes, né, naquela época era como se fossem os pastores da igreja, podem viver uma religião de fachada, e quais as consequências disso, né, é o que a gente vê aqui nesse capítulo. Então, ali, no verso 3, Jesus dizendo também, né, falando aqui, Jesus disse que os judeus, em especial os líderes da igreja naquela época, diziam, mas não faziam o que eles diziam que deviam fazer. Ou seja, hipocrisia, né? E aí no guia de estudo tem uma definição de hipocrisia. O que é hipocrisia? Tá vendo aqui, ó? Afetação de uma virtude, de um sentimento louvável que não se tem, impostura, fingimento, simulação, falsidade, falsa devoção. Falsidade, simulação, fingimento. Olha só que coisa horrível, né? Era essa religião que eles viviam. E no verso 4, diz assim que eles faziam
tinham aquela religião toda, né, aquela aparência de cristãos, aparência de gente consagrada, a fim de serem vistos pelos outros. No fundo, o coração deles estava cheio de orgulho. Eles faziam para aparentar serem bons, mas no fundo eles não eram, né? E eles se preocupavam com o primeiro lugar, né? Verso 6 está escrito isso. Depois no verso 13, no verso 13, de novo Jesus diz que eles eram hipócritas. E Jesus falou na lata ali, né? Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Olha só que terrível. E isso me fez lembrar, a gente vai ver na pergunta seguinte, né, como a religião do povo de Deus hoje, isso me faz lembrar da nossa situação hoje, Laodiceia. Lá em Apocalipse 3, versos 15 a 17, tem uma descrição do povo de Deus hoje, é muito semelhante a essa descrição aqui. É a descrição da gente, da nossa igreja hoje. E aqui diz que os fariseus, os líderes da igreja, não estavam entrando no reino dos céus, não estavam vivendo uma religião verdadeira e não estavam deixando outros viverem essa religião verdadeira, por causa do mau exemplo, do mau testemunho deles. E lá em Apocalipse 3 Jesus diz assim, para a nossa igreja hoje, antes, eu vi aqui na minha versão, eu tenho usado a nova Almeida atualizada, e diz assim, ó, quem dera você fosse frio ou quente, é Jesus falando para nós hoje, quem dera você fosse frio ou quente, mas você é morno. Essa é a característica marcante do nosso povo hoje, do povo de Deus hoje, mornidão. E Cristo e Deus diz aqui, né, que seria melhor que a gente fosse frio do que ser morno. Como assim? Frio seria aquele que está lá no mundão, que não quer saber de Deus, que assumiu que não quer Deus, não quer nada com Deus, né? Não aquele que está indo à igreja. O quente é aquele fiel, né? Agora, morno é aquele que está com um pé no mundo e um pé na igreja, né? E Deus diz, como assim? O frio é melhor do que o morno? Exatamente por causa disso que está aqui em Mateus 23. Porque o morno não vive uma religião verdadeira e impede outros de viverem, por causa do mau testemunho, porque os que estão, às vezes as pessoas que estão no mundo, não querem muito saber de Deus, olham para a vida daquelas pessoas que vão à igreja, né, que aparentam santidade, que se dizem religiosas, e olha para a vida daqueles, olha para a vida deles mesmos, se comparam e falam, ué, peraí, eles vivem como eu, que estou aqui fora da igreja, para que eu vou para a igreja? Se eles vivem do mesmo jeito que eu, não tem diferença, então é melhor eu ficar aqui curtindo a vida. Então, um cristão morno, de fachada, dá mau testemunho da verdade e atrapalha os outros de entrarem, empata, né? É como se ficasse na porta, assim, da igreja, fechando a porta, impedindo que outros entrem. Que coisa mais triste, né? Posso falar? Claro. Você estava falando aí, e eu lembrei de uma frase que eu comentei um outro dia, que a gente estava conversando no trabalho sobre uma determinada pessoa, eles estavam falando sobre uma determinada pessoa, e alguém falou assim, fulano, ele é assim, por exemplo, ele é nervosão, mas pelo menos a gente sabe o que a gente espera dele. O pior é o Beltrano que faz carinha de que tá tudo bem, não sei o quê, e quando você menos espera, ele vem e apronta uma. E eu lembrei automaticamente, né, dessa questão. É melhor ser frio, que pelo menos você se posiciona, do que o Autêntico, né? morno, autêntico. E o morno, para a questão dos filhos, é ainda mais complicado, porque somos referências, né? Então, nós estamos formando uma geração morna, que referência a gente é para os nossos filhos
Deus espera de nós, né? Exatamente. E uma das coisas que mais afasta um jovem de Deus é a incoerência dos pais. Porque chega um momento que criança e jovem são muito assim, tendem a ser muito autênticos, né? Muito, eles têm aquele senso de do que é correto, né? E quando é criança, eles são dependentes dos pais. Às vezes eles são obrigados a suportar aquela religião de fachada, porque não tem outra saída. Mas quando eles chegam na adolescência, quando se tornam jovens, e começam a fazer suas próprias escolhas, começam a analisar, refletir, comparar aquilo que os pais dizem com o que os pais vivem dentro do lar. Se eles veem incoerência naquilo, eles não vão querer saber de religião. E eles saem mesmo. Então, isso é muito sério. A gente precisa muito analisar como que é a religião no meu lar. E essa é uma das perguntas que eu gostaria aqui de responder junto com vocês, né? A gente chegar... esse é o objetivo principal da gente estudar esse assunto. Procurar viver uma religião verdadeira, para que não aconteça isso com nossos filhos, que um dia eles não se afastem de Deus, né? Se eles virem que a gente é coerente, que a gente não é hipócrita, que a gente tem um relacionamento verdadeiro com Deus, a reação deles com certeza vai ser diferente, né? E no verso 17, lá de Mateus 23, diz Jesus dizendo, olha, às vezes as pessoas falam que Jesus era manso, ele era amável, realmente, ele sabia como dizer as coisas, mas as pessoas às vezes usam isso para dizer assim, que como se Jesus não falasse a verdade nua e crua. E ele falava assim, né, da forma certa, com amor, mas ele falava, e ele disse assim, direto para as pessoas que estavam ali ouvindo, seus tolos e cegos. Já pensou ouvir isso de alguém? Não é fácil, né? Não é à toa que os fariseus, os líderes da igreja ali, estavam doidos para matar Jesus. Eles odiavam Jesus, porque Jesus mostrava o pecado deles, o que eles não queriam mostrar, o que estava no coração deles, Jesus revelava os pensamentos, o coração deles para as pessoas. E Jesus falou, seus tolos e cegos. E essa palavra cego me faz lembrar mais uma vez de Laodiceia. Apocalipse 3, os versos 15 a 17, mostra a nossa realidade hoje, e diz que a nossa igreja hoje é a igreja de Laodiceia. A palavra Laodiceia significa juízo, então nós somos o povo do juízo, que devemos pregar o juízo de Deus, né? A palavra em si não tem nada de ruim, o problema é a nossa condição como Laodiceia, que Deus diz, gostaria que alguém lesse Apocalipse 3, 15 a 17. Quem achar aí pode ler, por favor. Pode ler? Pode. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E o 17? Para falar 17? Isso. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Cego. Obrigada, Luciana. Luciana é ponta firme, né, Luciana? Ela está sempre aqui. Então, você vê a palavra aqui é a mesma. Deus descreve o nosso povo hoje da mesma forma como ele descreveu o povo judeu na época que Jesus veio. Não é terrível isso? Deus diz que nós diz que nós somos orgulhosos, assim como o povo judeu naquela época, diz que nós achamos que não precisamos de nada, ou seja, não enxergamos nossa condição. É uma religião de fachada.
O morno é aquele que vive uma religião de fachada, e é essa nossa condição hoje, como povo de Deus. Isso é terrível. E nós somos cegos, tão cegos como os judeus daquela época. Então, essa mensagem é para nós hoje, né? Também. E no verso 20, voltando lá para Mateus 23, no verso 23. Qual era o problema dos judeus naquela época? Eu até coloquei um comentário aqui no guia de estudo, na página 28. Então, aqui eu escrevi, né, que o grande problema da igreja naquela época de Jesus não era a obediência estrita às leis de Deus. Que tem gente, às vezes, que fala que legalismo é querer fazer exatamente tudo certinho, fazer exatamente o que Deus diz. Negativo. Não é isso que a Bíblia nos diz. Deus quer, sim, obediência estrita. Quando ele pede alguma coisa para a gente, é porque ele sabe que a gente tem condições de obedecer pelo poder dele. E ele espera, assim como nós, mães, esperamos a obediência dos nossos filhos, que eles façam exatamente o que a gente diz, Deus espera isso da gente. Então, o problema que aqui diz, né, em Mateus 23, no verso 23, Jesus diz assim, dos escribas e fariseus: vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Será que Jesus está dizendo aqui que não precisava dar o dízimo, ser tão estrito, que aqui fala assim que eles davam o dízimo até da hortelã, da coisa mínima. Eles se preocupavam com os mínimos detalhes. Será que estava errado eles se preocuparem com os mínimos detalhes? Olha o que Jesus diz em seguida. Mas vocês deviam fazer estas coisas, né? Ou seja, essas coisas, né? Dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, sem omitir aquelas, ou ao contrário, né? Essas seria a última coisa que Jesus disse aí. Então, eles deveriam ser justos, misericordiosos e ter fé, sem omitir as outras, que eram aqueles detalhezinhos, né? Que eles se preocupavam tanto. Ou seja, Jesus nos pede, sim, obediência estrita, que a gente faça exatamente o que Deus diz. E a gente tem na Bíblia instruções de sobra, né? Dizendo qual é a vontade de Deus para a gente. Mas sem omitir o quê? A justiça, a misericórdia e a fé. O principal é a justiça, a misericórdia e a fé. Mas isso não exclui as outras coisas, né? Esses detalhezinhos. E no verso 26, desse capítulo mesmo, Jesus disse, né? Limpe primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. Ou seja, a gente precisa limpar, deixar que Deus limpe o nosso coração primeiro, né? O exterior é uma consequência, a gente às vezes faz o contrário, a gente se preocupa mais com as aparências do que com o que está lá dentro do nosso coração. Sendo que se a gente deixar Cristo mudar o nosso coração lá dentro, o exterior vai ser só uma consequência. A gente não vai ficar se preocupando em aparentar santidade, em aparentar que a gente é bondoso, que a gente é manso, que a gente é paciente. Vai ser natural e vai ser verdadeiro, vai ser real, né? E eles eram, aí diz que eles eram sepulcros pintados de branco, mas como sepulcros pintados de branco, que por fora estavam cheios de ossos, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Que horror, né? E no verso 34, Jesus diz, serpentes, raça de víboras. Mesma coisa que João Batista falava, né? Suas víboras. Por que víboras? Seria interessante a gente até fazer um estudo aí sobre a serpente, sobre as víboras, para entender melhor o que Cristo, porque Deus chamou os judeus de víboras, né, de serpentes, porque eles são assim, né, se escondem ali, né, são sorrateiros, sutis e atacam de repente, quando a gente menos espera, né? Então são astutos, né? Astutas as serpentes. Então, assim,
E aí, nos textos que a gente viu ali no capítulo 2 e 3 do Desejado de Todas as Nações, tem várias outras descrições do... Deixa eu ver se dá para mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, várias... Eu fui sublinhando aqui, ó, algumas características que eu encontrei nesses textos do Desejado. Não sei se dá para vocês verem, está meio pequenininho, né? Vou aumentar aqui. Então, então, aqui diz que a obediência do povo não era motivada pelo amor, eles tinham motivos egoístas, e aí eles criaram uma parede de separação entre eles e o mundo, porque eles se achavam melhores do que os outros. Eles perderam a vida espiritual, eles se apegavam às formas mortas. Que coisa, que criança, que jovem vai se interessar por uma religião assim, morta? E às vezes a gente tenta substituir, a gente tenta preencher esse vazio que fica na religião do lar ou da igreja de formas que não são aceitas por Deus. Então a gente preenche com aquele monte de coisa que leva a gente a sentir emoção, mas como a gente vê lá em... Gostaria que alguém lesse... deixa eu ver onde que está o texto aqui. Romanos 12:1. Alguém poderia ler, por favor? Pode ler? Pode ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Obrigada, Maraísa. Então, Nada. culto racional. É esse culto que Deus espera com a gente. Não é um culto sensorial. E hoje a gente vê que está na moda, né? Assim, culto sensorial. Ou seja, aquele que leva a gente a sentir as coisas. Então, na religião, o importante é que eu sinta, as pessoas acham, né? Que eu sinta aquela emoção, que eu sinta o Espírito Santo. E aí diz que não, que, claro, os sentimentos são importantes, Deus criou os nossos sentimentos, mas a razão deve se sobressair. Deus espera um culto racional, não aquele que é motivado pela emoção, né? Músicas que me levam a ficar emocionada, a gente chora, aí vai para casa e volta a viver a mesma vida. Aqueles sermões, né, que levam a pessoa a ficar super emocionada, chora um monte e volta para casa e vive a mesma vida. Não é isso que Deus espera da gente, né? Mas quando a nossa vida é vazia, quando a nossa religião é de fachada, cheia de ossos, né, secos, como dizer que era a religião dos judeus, a gente vai sentir necessidade de preencher de alguma forma, e às vezes a gente termina preenchendo com outras coisas. Se a gente não preenche com Cristo, a gente vai sentir necessidade de preencher com outras coisas, e aí que jovens, por exemplo, vão para os vícios, né? Para a bebida, para as baladas, porque eles estão vazios. A religião dos pais não supriu aquela necessidade que eles tinham de alegria verdadeira, de paz verdadeira. E aí eles vão suprir essa carência com outros prazeres, né? Então, isso é muito sério. E aqui diz que o povo judeu daquela época não buscavam redenção do pecado. Então, eles não na verdade, no fundo, eles não se sentiam pecadores. Então, se eles eram orgulhosos, não se sentiam pecadores, eles não vão sentir necessidade de serem libertos do próprio pecado, porque eles achavam que não eram pecadores. Agora, e aqui fala, né, no Desejado, capítulo 2, na página 30, eles não buscavam redenção do pecado, mas libertação dos romanos. Só isso que eles queriam. E as bênçãos materiais de Deus, era o que eles queriam, né? E hoje, irmãos e irmãs, né, a nossa situação é muito semelhante. Então, às vezes as pessoas acreditam assim que não,
Deus aceita a gente como a gente está, com certeza, né? A gente deve ir a Cristo como a gente está, mas precisa haver mudança. A partir do momento que a gente vai a Cristo, Deus começa a mostrar ali os nossos defeitos de caráter, nossos pecados, o que tem errado no nosso lar, a gente precisa deixar que Deus mude a nossa vida. E não só querer as bênçãos, né? A gente precisa pedir que Deus nos liberte do pecado, que Deus tire dos nossos olhos as escamas que estão nos impedindo de enxergar quem nós realmente somos. Deus diz que nós somos orgulhosos, nós somos pobres, cegos e nus. Essa é a situação da nossa igreja hoje, né? A pergunta que eu fiz ali. Deixa eu voltar para outra tela, né? Então, a pergunta 2 ali do guia de estudo, qual é o grande pecado do povo hoje? É o mesmo. Assim, a diferença, até eu tentei explicar um pouco ali, na página 29, que é assim, Satanás quer nos levar para longe de Deus, ou então ele está sempre tentando nos levar para o extremo, ou para o extremo do legalismo, como foi o caso dos judeus, ou para o extremo do liberalismo, que é o nosso caso hoje. Então, a situação é um pouco diferente, mas é muito semelhante, porque, no fundo, a raiz do liberalismo e do legalismo é a mesma, é o orgulho. Né? Tanto o legalista como o liberal, o morno, não reconhecem seus próprios pecados, acha que está tudo bem, e o legalista, essa mornidão, no caso do legalista e do liberal, se revela de forma diferente. Então, o legalista é aquele orgulhoso que critica muito, né, que gosta de ficar apontando os erros dos irmãos, falando, aquele pastor, olha o que ele falou, olha o jeito que ele vive, olha a família dele, aquele lá, olha, você viu o que ele fez, o pecado, você viu o que aconteceu? Então, às vezes, a gente parece urubu, né? A gente ama falar dos defeitos dos outros, dos pecados dos outros, mas não se enxerga, a gente não vê que a gente está em situação pior, porque Jesus diz que quando a gente fica... diz que os judeus estavam piores do que os que estavam no mundo, e eles se achavam melhores. Então, quando a gente critica os outros, é porque a gente não está se enxergando. Então, o legalista é esse, que ama criticar os outros, né? E está interessado nas recompensas, nas bênçãos de Deus, é aquela religião interesseira. Agora, o liberal é aquele orgulhoso também, no fundo ele também é orgulhoso, mas que assim, ele está mais interessado no comodismo, né? Viver uma religião tranquila, né? Que se começar a ficar difícil aquela religião, ele muda de igreja, né? Não pode isso, não pode aquilo, não. Eu quero aquela religião que pode tudo. A pessoa quer vir para a igreja e continuar vivendo a vida do mundo. E Deus diz que luz e trevas não têm comunhão. Ou eu adoro a Deus, ou eu vivo a vida de um cristão de verdade, ou imito a Cristo, ou é melhor eu viver lá fora, no mundão. É o que a Bíblia nos diz, né? Então, o liberal é aquele que está interessado no comodismo. Ele é comodista, está interessado no prazer. Ele é hedonista, o que importa é sentir. Então, pensa aí em você, no seu lar, na sua igreja, no nosso povo hoje. Né? Cada um pensa em si, não no outro. Como que tem sido a nossa religião? Será que não está indo, não isso aí não é uma descrição da nossa religião hoje, esse hedonismo, a religião do prazer, que te leva a se sentir bem, né? A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque religião de fachada e qualquer pecado começa com o orgulho. Foi assim com Lúcifer no céu. Tudo começou com orgulho e um pecado puxa o outro, né? Mas a raiz do liberalismo e do legalismo é a mesma, é o orgulho, né? E aí a gente vai para as perguntas principais, né? Que a gente pode começar a responder hoje, mas aí a gente vai continuar na próxima terça-feira, no nosso Papo de Mãe.
que é a parte prática, que é a parte mais importante, né? Então, eu vejo assim que às vezes a gente começa a enxergar tudo isso na nossa igreja, esses defeitos, né? A mornidão, começa a ver lá a irmã que age assim, o irmão que pecou, fez aquilo lá, e a gente começa a ficar desanimado na fé. A gente deixa assim que a gente escora a nossa fé nos atos dos outros. Por isso que é tão importante o estudo individual, para que a gente se escore só em Deus, a gente tem que depender só de Deus, de mais ninguém. Então, a gente não pode sair da igreja por causa do pecado do irmão, não faz sentido nenhum. A gente tem que ir para a igreja por causa de Deus, né? Ele tem que ser a minha motivação. Então, até fiz uma pergunta aqui para ajudar a analisar a nossa vida. Isso começa no lar. Então, por exemplo, na pergunta... deixa eu ver onde que está aqui. Pergunta 3. Por que a gente vai à igreja? É importante a gente se analisar. Por que eu vou à igreja? Né? Pode ter pessoas aqui de religiões diferentes, não importa. Todas são muito bem-vindas. Mas eu preciso pensar, por que eu vou à igreja? Eu estou indo à igreja assistir o culto, para receber, sentar lá e receber, ou eu estou indo lá como um adorador, para oferecer um culto a Deus? Será que eu estou preocupada em fazer as coisas para glorificar a Deus ou para sentir prazer? Então, por exemplo, no seu lar, você está lá fazendo culto familiar, aí de repente você decide, hoje a gente vai fazer tal coisa lá que seu filho não gostou muito. O que ele faz? Será que ele vai reclamar porque ele não queria o culto daquela forma? Ele vai ficar chateado? Ou ele vai se submeter a fazer o culto daquela forma porque entende que o culto não é para ele, mas é para Deus? Então, você vê, tudo começa no lar. Se a nossa igreja hoje está cheia de gente assim que vai à igreja receber culto, nós podemos ser um desses, né? Assistir o culto, provavelmente é porque lá no lar a criança não aprendeu a fazer as coisas para Deus, não aprendeu esse altruísmo, esse amor, essa religião que se doa, a religião baseada no amor e no serviço, e não a religião baseada no prazer. Entende a diferença? Então, é triste mesmo, eu fico muito triste quando eu vejo a situação do nosso povo hoje, eu me incluo. Eu sou o povo de Deus, nós somos, né? E quando eu hoje olho a minha volta e vejo essa situação de Laodiceia, eu fico muito triste. Já chorei muito com isso, né? Mas assim, já teve momentos de eu me pegar criticando o irmão. Mas não é essa a nossa atitude, não deve ser assim. A gente deve fazer como Josué. Josué falou assim para o povo: vocês precisam escolher. Ou vocês adoram a Baal, ou vocês adoram a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, é o que a gente deve fazer. Não é sair da igreja, se revoltar e também não brinco mais, sabe? Aquela atitude de criança mimada. Não, a gente precisa ajudar nossos irmãos, orar pelos nossos irmãos, né? Orar por nós. Se a gente está em pé, ter cuidado para não cair, é o que Jesus falou. E tomar nossa decisão. A minha família vai servir ao Senhor, independente do que aconteça, independente de como esteja a igreja pode estar caindo, desmoronando, fazendo tudo errado, o pastor pode estar pecando, o pastor pode estar adulterando, o irmão lá, o líder da igreja, não importa, eu vou fazer a minha parte com a minha família, eu vou ser fiel a Deus, aconteça o que acontecer. Foi o que o Josué fez, ele é um exemplo para a gente, né? Então, essa é a nossa responsabilidade como mães. Essa é a nossa jurisdição, a nossa missão. É cuidar da religião no nosso lar. Como está a religião no seu lar? Então, eu coloquei aí algumas perguntas para ajudar a gente a analisar. E hoje, nosso tempo já acabou, agora a gente vai ter um espacinho aqui um tempinho para perguntas, né, para interação aí, mas na próxima terça-feira a gente gostaria de continuar esse assunto. E essas perguntas aí são para a gente refletir como está a religião na nossa família. Não deixem aí de ler, de analisar com oração. E na página seguinte,
tem algumas dicas de como melhorar o nosso culto, de forma que não seja aquele culto assim formal, simplesmente, aquela coisa mecânica, chata. Tá, o culto é para Deus, mas então isso significa que o culto vai ser chato para a criança? Não. A gente tem orientações também de sobra aí. Eu peguei essas dicas aqui, são baseadas no livro Educação, um livro maravilhoso que eu indico que vocês leiam, livro Educação, capítulo 20, de como a gente pode incrementar o culto. O culto precisa ser atraente, sim, para a criança, mas ela tem que sempre entender que o culto não é para ela. Por que o culto deve ser atraente, gostoso para a criança? Para que ela entenda, né? Para a gente precisa falar a linguagem dela, né? E para que ela, Deus se importa, sim, que a gente tenha prazer, tenha alegria na religião. Então, a criança precisa, sim, sentir, gostar. O momento do culto familiar deve ser o momento, assim, mais gostoso do dia. Mais gostoso. Então, a gente tem que se esforçar. Tem um item aqui muito importante, que é o 6, que diz assim, que a gente deve pesquisar diligentemente o melhor método para os nossos cultos familiares. Então, você vai pesquisar aí, pedir sabedoria a Deus, buscar, né, materiais, recursos aí, coisas, não precisa complicar, né? De acordo com a sua realidade. Você não tem condições de comprar aquele negócio bonito lá que você gostaria, aquele livro com ilustrações lindas, usa o que você tem. Deus vai te dar sabedoria para você incrementar o culto no seu lar, mas é muito importante que o seu filho tenha prazer, sim, no culto, né? E entenda se falar a língua da criança, né? E no próximo encontro a gente vai falar mais sobre essa parte mais prática, tá bom? Não percam aí o nosso encontro na próxima terça-feira, nosso papo de mãe. E aí eu vou ficar quietinha aqui, que vocês que vão falar mais, tá? Eu já escrevi aí o que eu acho, o que eu entendo, no guia de estudo, já falei muito hoje. E na próxima semana eu quero ouvir vocês, tá bom? Então a gente vai compartilhar aqui dicas de como tornar o cristianismo real no nosso lar. Como tem sido no seu lar? Mas agora eu gostaria de abrir um tempo aqui para perguntas e comentários. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário sobre o que a gente conversou aqui hoje? Tem uma Ou pergunta que vocês fresquinha aqui no estudaram? chat. Pode falar. A pergunta fala assim: às vezes meu filho de 4 anos não quer orar. Tipo, eu deixo cada um com uma função no dia para criar o hábito nele de orar, peço para ele orar e tem dia que ele não quer. Como posso ajudá-lo a entender que ele está prestando um tempo dele a Deus de conversa? Ou ele é muito pequeno para isso, para ter essa responsabilidade? Responsabilidade Orar. de orar. Eu não entendi a última parte aí do que você leu. Leu de novo aí, por favor, Fê. Entendi o comecinho só. Que ele não gosta de orar, né? Que às vezes o filho de 4 anos não quer orar. Ela dá uma função para cada um, para criar o hábito, e dá a função para ele de orar. Mas ainda assim, ele diz que não quer orar. Entendi. Essa responsabilidade de orar sozinho, sem ela falar com ele e tudo, se ele ainda é muito cedo para ele fazer isso sozinho. Olha, sabe que a questão da oração foi uma dificuldade que eu enfrentei aqui com a minha filha mais velha. Assim, eu fui criada recebi uma educação assim bem legalista, e essa é a minha tendência, né? E eu oro muito assim para Deus me libertar disso, né? Porque a nossa tendência é agir da mesma forma com os nossos filhos, né? Da forma como agiram com a gente na infância. E então, eu percebi, minha filha também tinha uma idade assim que ela não gostava de jeito nenhum de orar, não queria saber de orar no culto familiar, e isso me preocupava. Só que eu acho que eu errei no começo, sabe? A forma como eu lidei com isso, e eu acho que isso contribuiu para ela criar essa aversão. Então, é importante a mãe, analisar
como está agindo, né, com relação, será que ela está obrigando a criança a orar? O momento do culto está sendo um momento feliz, tranquilo, está sendo um momento de críticas, de exigências, de cobranças, né? Se a criança não quer orar, como que a mãe age no momento? Ela fica irritada, fica impaciente, briga, porque senão a criança vai criar aversão mesmo, né? Então, acho que o melhor é não obrigar a criança a orar, né? Mais importante, em primeiro lugar, é a mãe orar a respeito, para Deus mostrar onde está a raiz do problema. A gente tem que sempre atacar na raiz, né, do problema. E, de repente, ela criou alguma aversão à oração ou não. Simplesmente, por exemplo, a minha filha também é tímida. Então, eu e meu marido somos tímidos, né? Pode não parecer aqui na tela, para mim, de alguma forma, isso é mais fácil falar assim, mas pessoalmente eu sou bem mais quieta, né? Não sou muito de falar assim pessoalmente, porque nós somos tímidos. Então, o tímido não gosta muito de orar em público, né? Então, pode ser isso, talvez a timidez ou não, né? A gente tem que procurar analisar qual é o problema, em vez de forçar a criança a orar, assim, tenta dar uma outra responsabilidade, quem sabe, para a criança. Mas uma coisa que ajudou, os momentos, assim, às vezes que minha filha mais gostou de orar, essa é a minha filha aqui, ó, que está com a Bíblia, essa dela que eu estou falando. Então, no começo eu queria, assim, insistia demais para ela orar, e eu senti que isso foi piorou a situação. Então, eu comecei a deixar mais livre, respeitar mais, né, orar a respeito, e aí a usar outras táticas, tipo, quando a gente começou o Ministério Familiarizando, a gente começou a fazer fichas de oração. Então, a gente anotava o nome da pessoa, o nome da família e o pedido de oração. A gente tem orado pelos pedidos aqui da Escola de Mães também. Então, ela gostava, assim, de sortear, de pegar a ficha, sortear a ficha e orar. Ela não queria orar, até que a gente começou com isso aí. E aí ela, assim, espontaneamente, ela gostava de orar nessa situação, entendeu? Porque tinha o negócio de sortear, então criança gosta de variação, né? De coisa diferente. E aí ela tinha prazer de orar assim, né? Sorteando uma fichinha, orando pelo outro, ela ficava curiosa para saber, qual foi o pedido de oração da pessoa. Aí ela lia lá, né? Sabe, criar uns recursos assim. A minha filhinha pequena já gosta mais de orar. Eu acho que eu também eu tenho agido diferente com ela. Ela ama orar. Ela quer orar todas as vezes, a mais nova. Só que ela também é mais falante, tem um perfil assim que gosta mais de falar. E ela a gente faz uma caixinha de oração para ela, ela não sabe ler, ela tem só 4 anos, então a gente põe a foto das pessoas mais próximas, parentes, amigos, coloca assim virado para baixo, ela ama sortear e ver quem que é para ela orar, né? Tem também um negocinho assim que a igreja de visão sul-americana, né, da nossa igreja preparou, que é um círculo assim, que aí você gira, é tipo um sorteio, você gira e aí cai lá no lugar, né? Vai orar hoje pelos avós. E aí tem a figurinha, tal. Então ela também acha o máximo, né? Fazer esse tipo de coisa. A Juliana quer falar? Pode falar. Oi, eu só queria compartilhar a minha experiência, que eu percebi que a minha filha não queria orar e ela não queria orar antes de dormir porque ela não queria dormir. Então ela sabia que na sequência a oração era antes de dormir, que se ela não orasse, na cabecinha dela de alguma forma ela não iria dormir. Então ela começava a fazer palhaçada, jogar as pernas para cima, fazer alguma coisa diferente. Então o que eu fiz foi mudar a sequência do Resolveu. culto. Resolveu. Então eu sei, por exemplo, ela gosta muito de beber água. Então o que eu fiz foi deslocar o culto um pouquinho para antes, então depois do culto ela bebia água, ia no banheiro, depois a gente dormia. Isso me ajudou. Olha só que legal. Foi uma mãe, a Juliana foi sábia aí, né? Às vezes a gente fica preocupado, tá com aversão à oração, às vezes não é nada demais, né? Só não quer dormir, igual o caso aí da criança, né? A gente precisa ter sabedoria, né, para lidar. Mais alguma pergunta? Um comentário?
Tem um comentário aqui no chat, Mari, de uma pessoa que ela comentou aqui que ela tem uma amiga que não tem ido mais à igreja e que essa amiga montou um grupo na madrugada e ela faz esse encontro na madrugada, ela posta bastante coisa no Instagram sobre Jesus, mas ela não vai mais à igreja, ela está independente da igreja. Uhum. Não é o caminho, né? Oi? Não é o caminho. Deixar de ir à igreja, né? Não é o caminho, exatamente. Então, mas mesmo quando isso acontece, né? Se uma pessoa se afasta da igreja por algum problema, ficou chateada com alguma coisa, a gente que está ainda na igreja, a gente precisa ajudar essa pessoa, né? Tendo E se amor, tendo aproximar, misericórdia, se aproximar. levar a igreja até ela. Exatamente. Porque, assim, tem gente que, principalmente os mais novos na fé, os que acabam de entrar na igreja, são mais vulneráveis, são mais, assim, ainda não são maduros espiritualmente, né? Então, quando vem o vento, assim, dos problemas, das dificuldades, a pessoa desanima, né? Na fé. É tipo uma criança. A criança precisa ver Deus em nós. A criança não consegue, assim, lidar muito com o abstrato, ela precisa de algo concreto, e aqueles que são recém-conversos, eles também, às vezes, têm dificuldade com isso, eles precisam ver Deus em mim, sabe? Se ele não vê Deus em mim, ele desiste de Deus, porque a pessoa não consegue ver Deus de outra forma, né? Entendeu? Não, então, acho que uma forma como a gente pode ajudar essa pessoa é levar essa pessoa, ajudar de alguma forma essa pessoa a ter uma comunhão pessoal com Deus. Provavelmente essa pessoa não tem esse relacionamento íntimo, pessoal com Deus, né? Não está baseado assim no relacionamento pessoal dela com Deus, a religião, provavelmente, né? Deve estar baseado assim na igreja, e a igreja faz parte da religião, mas a igreja não é a religião, não é cristianismo. Cristianismo é Cristo, né? Então, tendo igreja ou não, tendo templo ou não, Deus, Cristo precisa estar em mim, eu preciso estar em Cristo, né? Mas com certeza a igreja é importante, a igreja faz parte da religião. A gente tem orientações na Bíblia de que nós precisamos nos congregar. Isso que a gente está fazendo aqui é o que a gente está fazendo aqui, a gente está se congregando, trocando ideias, estudando juntos, isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual, né? Mais algum comentário? Eu não estou conseguindo acompanhar aqui o chat, mas se tiver alguma Tem uma aqui. pergunta, comentário, pode ler. Eu vou perguntando. Qual é a sugestão das irmãs quando os membros da família não querem participar do culto? Os membros da família não querem participar do culto. Ela não deixa claro qual é a condição, assim, se todo mundo tem a mesma fé ou não. Não sei se você quiser falar, a irmã que colocou aqui. Outros membros da família não participam do culto. Uhum. Tem muitas variáveis, né? Pode ter tudo. A gente tem que sempre aprender a pensar da causa para o efeito. Para a gente achar uma solução para um problema, a gente tem que sempre pensar na causa. Então, é importante essa irmã analisar por que eles não querem participar. Por que será que eles não querem participar? Por que meus filhos não querem participar? Será que não é por isso? Porque a minha religião é de fachada? Porque eu prego uma coisa e vivo outra no meu lar? Eu sou impaciente como mãe, de repente? Ou, de repente, porque tem concorrentes, né? Por exemplo, as telinhas concorrem muito com o culto. Então, hoje em dia, as crianças têm muito estímulo. E a orientação que a gente tem é de que a educação da criança deve ser o mais simples, o mais natural possível, o mais livre possível de estímulos artificiais. Então, se a criança está acostumada com telinha, né, com TV, computador, joguinho, ela não vai achar graça no culto, né? Então, é muito importante a gente analisar todas essas situações, né? Por que eles não querem participar, né? O esposo também, no caso, ele tem outra fé.
Então, acho que o mais importante, mais do que a gente querer obrigar a criança também, né, a fazer, é a gente dar o nosso exemplo, primeiro vivendo a religião verdadeira, tendo o nosso culto pessoal com Deus, né, buscando recursos para incrementar o culto. Talvez o culto não esteja, talvez a mãe não esteja falando a linguagem da criança. Se é uma criança pequena, que ter objetos ali, eu dei algumas dicas, né, de como incrementar o culto, de materiais para usar, então usar objetos para ilustrar, tornar a religião mais concreta para a criança. A minha filha pequena é muito sinestésica, a minha mais velha, ela sempre gostou só de ouvir, desde pequenininha ela ficava assim, um tempão, só me ouvindo, e estava bom para ela. A gente usava alguns recursos, mas não tanto. Agora, minha segunda filha, não, ela é mais sinestésica, ela precisa pegar. Então, ontem eu fiz o culto, às vezes a gente tem dificuldade de preparar, né? Mas ontem eu consegui preparar a história da Torre de Babel, que a gente está estudando aqui em casa, e aí preparei, né, aquele monte de objetos, aí ela pegou, ela me ajudou a formar o cenário, e ela fica hiper feliz, né, assim, de poder participar ativamente ali da história, e ter uma parte, fazer a parte dela, né, ela ama orar, sabe? Então, buscar recursos, assim, que tornem mais atraente o culto para a criança, né? Tatiane, pode falar. Bom dia, irmãs, tudo bem? Bom dia. Bem. Aqui em casa o que tem ajudado muito nessa questão do culto, assim, no começo, né? Assim, eu não fazia todos os dias, de manhã e no final da tarde, era mais esporádico, e aí eles sentiam muita dificuldade também, né? Mas com o passar do tempo que eu comecei a fazer realmente nos 2 horários, eles já começaram a se acostumar e eu também coloco para eles alguma coisa, né? Porque chama a atenção deles também, né? Eles gostam muito daqueles versinhos para cantar. Então, a gente coloca uma música do Inário ou duas para nós, os pais, e a outra é a deles. Então, eles já ficam esperando esse momentinho deles, né? E eles ficam super empolgados e louvam o Senhor através do versinho. E no final a gente também dá a oportunidade. Quem quer orar agora? Aí depois do culto, aí a gente comenta o versinho com eles. Então, eles ficam empolgados só pelo fato do versinho. Então, já é uma dica aí para as mães, né? Tentar fazer também isso, quem sabe não ajude. Obrigada, Tatiane. Aqui em casa também a gente usa sempre o verso musical, os versos musicados. A gente tem ali na nossa sala de aplauso do Ministério Familiarizando, acho que a gente já tem mais de 70 versos musicados, e tem muito mais aí para publicar, que eu não estou dando conta de publicar. O Marcos é super, a equipe dele lá são super produtivos, e tem muitos outros aí que eu estou tentando publicar aos poucos, mas confiram lá e usem, porque as crianças gostam muito. Aqui em casa as crianças gostam. É uma bênção. Mais alguém? E criança, teve uma mãe que perguntou aí sobre dar responsabilidade de orar, né, para criança que não gostava muito de orar. Talvez não seja interessante dar responsabilidade para aquela criança orar no momento, até passar essa fase dele aí, né, de não estar querendo muito orar. Mas criança gosta de responsabilidade, de se sentir assim útil, de ter uma responsabilidade, é importante, né? Então, vocês podem fazer tipo um sorteio. A gente já fez isso bastante no culto, nosso culto de sexta-feira à noite é diferente dos outros, né? Nós somos adventistas do sétimo dia, nós guardamos o sábado, então o nosso culto, assim, no final de sexta-feira, que a gente entende que é o início do sábado, né? A gente faz diferente dos outros dias, então tudo no sábado é diferente e especial, inclusive o culto. Então uma coisa que a gente já fez bastante foi assim, tipo uma escala, né? Então, cada culto, alguém fica responsável por uma parte. E é uma gracinha, assim, de ver as crianças se preparando, sabe? Tá, que elas, hoje em dia são as duas, né? Eu fazia isso desde que eu tinha só a Daiane. Mas agora as duas, por exemplo, vocês podem contar a historinha desse... E perguntar, não necessariamente assim, você vai fazer isso, né? Filho, você poderia fazer essa parte da historinha ou sortear, né? A criança gosta muito desse negócio de sortear. E aí elas se preparam, vocês precisam ver, assim, elas capricham, sabe?
e ensaiam, treinam antes, né? Às vezes elas estão responsáveis pela mensagem musical, assim, elas treinam uma música para cantarem juntas no culto, e elas levam a sério mesmo, sabe? Vale a pena a gente investir nisso, buscar assim diligentemente, como diz ali, né, no guia de estudo, o melhor método para... Porque não tem coisa mais importante do que a formação espiritual, a formação moral dos nossos filhos. A gente às vezes se preocupa com tantas outras coisas, né? Em dar tantas outras coisas para os nossos filhos e deixa a desejar na formação espiritual, sendo que é o mais importante. Então a gente deveria gastar assim nossa energia, nossos neurônios, sabe, em buscar os melhores métodos possíveis para tornar nossos filhos interessados nas coisas de Deus, né? Tem alguma coisa concorrendo com isso? Tira. Não é, eu sei que não é fácil, né? Mas, por exemplo, eu falei das telinhas. Está atrapalhando? Aquilo tá tirando o interesse dela nas coisas espirituais? Peça ajuda a Deus e tire. Ou diminua o máximo possível, né? Conheço casos assim de mães que foram radicais, porque a Bíblia diz, né? Se o teu olho te faz pecar, arranca-o fora, né? E essa mãe fez assim, porque o filho tinha 12 anos, já era um adolescente, estava muito rebelde, viciado em joguinhos de celular. E Deus mostrou para ela que ela deveria tirar. E é uma coisa assim muito pessoal, né? Que a gente, por isso que é importante a gente ter um relacionamento pessoal com Deus, para a gente entender o que Deus está dizendo para mim, sabe? Não é muito legal a gente compartilhar experiências aqui, mas às vezes o que funciona naquela família não funciona na minha. A gente tem que adaptar e tem que perguntar sempre para Deus, Senhor, esse método que tal família está usando é interessante para minha família, né? Então essa mãe entendeu que Deus estava falando para ela que ela precisava tirar aquele celular daquele menino, né? Daquela criança, ele adolescente já, né? E ela fez isso e piorou a situação. No começo, nessa fase de transição, o menino ficou ainda mais rebelde, não queria falar com ela, não queria nada com nada. E era um filho de pastor da igreja, pastor da igreja adventista, né? E foi muito difícil, foi muito choro, né? Chorou muito, muitas lágrimas, muita oração, mas Deus restaurou aquele lar, Deus tem restaurado aquele lar e passou aquela rebeldia, né? Mas a mãe foi radical, às vezes a gente precisa ser, né? Mas tem que perguntar para Deus, Senhor, é isso mesmo? Me dá força para fazer isso e suportar a reação da criança, porque no começo não é fácil para a criança. Mudança não é fácil para a gente, nós que somos adultos, imagina para a criança. Ainda mais telinha que vicia, né? É como você tirar uma bebida de alguém, tirar né, de um alcoólatra, é vício, né? A Luciana, pode falar. O meu filho, ele era muito viciado em jogos. Ele jogava todo que era tipo de jogos. E eu lembro que eu estava conversando com a Alessandra, ela falou assim, faz mal? Se faz mal, tira. E eu tirei tudo mesmo. Eu tirei e ele ficou nervoso, ele ficava inquieto, ele não tinha prazer em fazer nada, né? Hoje em dia ele melhorou de 100%, ele está 70%, né? Amém. Não joga mais, graças a Deus. Tive muita paciência, viu? Porque ele ficava muito irritado. Ele ficava viajando num outro mundo. E eu ouvi o conselho de Ale e tirei tudo. Hoje, graças a Deus, ele não joga mais. Venci. Amém. Graças a Deus, é isso mesmo. Felizmente a gente tem que concluir, mas é bem isso que a Luciana falou, né? A gente precisa ter coragem, né, para agir, por mais difícil que seja, porque às vezes, infelizmente, às vezes a mãe às vezes deu aquilo para a criança, aquelas telinhas tal, na melhor das intenções, achou que era o melhor para a criança. E aí Deus vem e mostra, não, isso não é bom para o seu filho. Então a gente precisa estar disposto a ser submissas, né, como a gente já conversou aqui. Então Deus mostrou outro caminho. É difícil esse processo, né, de reformular tudo que eu aprendi, para desconstruir tudo aquilo de errado que a gente aprendeu no decorrer da vida, né? De repente Deus começa a mostrar um monte de coisa diferente, a gente às vezes fica meio atordoada
e se sente impotente. Eu sei que muitas mães aqui não têm apoio do marido espiritualmente, né? O ideal é que o marido seja o líder do lar, o líder espiritual, o sacerdote do lar, mas eu sei que não é a realidade de muitas, né? Então, não é fácil mesmo, mas Deus pode nos dar a vitória, Deus está conosco, né? A palavra de Deus diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Deus é o rei do universo, ele é onipotente, e o poder dele está à nossa disposição. Ele pode reavivar o nosso lar, ele pode transformar a nossa vida, e se vocês estão passando por algum problema familiar, problema conjugal, problema de relacionamento com os filhos, né, qualquer que seja o problema, Deus tem a solução exata, assim, personalizada para o seu problema. Deus é maravilhoso, né? E eu falo isso assim até com vontade de chorar, porque vem tanta coisa na mente, assim, de quanta coisa Deus já fez na minha vida, né? Quantas bênçãos quantas mudanças ele tem operado na nossa vida, e é maravilhoso, assim, pensar que ele pode fazer o impossível por nós, né? Então, gostaria, assim, muito obrigada pela participação de todas, foi muito bom, mais uma vez, conversar com vocês, estudarmos juntas, orarmos juntas, e na próxima terça-feira tem mais, não percam, vamos nos unir, né, em oração umas pelas outras. Hoje o grupo está aberto, e aí vocês podem colocar lá pedidos de oração, podem tirar dúvidas no Telegram também, se vocês ainda não fazem parte, participem, que a gente passa lá os materiais também, tá bom? E agora vamos fazer uma oração para a gente concluir? Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, louvado seja teu santo nome, porque tu és muito bom. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor se preocupa com cada lar aqui, com cada mãe, com cada filho, cada esposo, de forma única. E muitas vezes nós temos agido errado, não temos sido obedientes, filhos obedientes a Ti, e às vezes queremos que os nossos filhos sejam obedientes, sejam submissos, e nós mesmos não somos. Nos perdoa, Senhor, nos ajude a sermos coerentes, nos ajude a viver um cristianismo real no nosso lar. Tira de nós todo o orgulho, todo o egoísmo, toda a hipocrisia, tudo que nos afasta de Ti, nos dá sabedoria para educar nossos filhos nos Teus caminhos, nos mostra os melhores métodos, os melhores recursos para usarmos no nosso lar, para que os nossos filhos se apaixonem por Ti, que eles aprendam a Te amar, a Te obedecer por amor, que eles possam se apegar a Ti de todo o coração, para que eles jamais se afastem de Ti. Nos fortalece, Senhor, nos ajude neste dia, com os nossos desafios do dia, nos dá a vitória em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Um bom dia para todas e até a próxima semana. Na escola do mestre aprendi a amar de corpo, de alma e mente ao Senhor, como folhas de outono, espalhar a mensagem, orar, vigiar e servir ao Senhor, ter a cada buscando a Jesus em primeiro lugar, reunindo-me junto ao altar da família, moldando meu caráter para ao seu lavar, familiarizando-nos com Deus e Sua palavra, praticando
A primeira